Então, estamos começando aqui mais uma aula aqui da nossa formação ativista. A gente já fez uma, essa é a segunda, e contamos aí com o Rob e a Alzira aqui para me ajudar também. Vamos dialogando sobre o tema de hoje. A gente fez a primeira aula, só retomando, para quem não pôde acompanhar. Tratamos de algumas questões importantes. Primeiro, o livro do Léo Huberman, A História da Riqueza do Homem, mas não somente. A gente também viu alguns vídeos, falou sobre algumas questões relacionadas a essa temática que a gente chama de Velho Testamento, que fala um pouco sobre a economia e a política do Velho Mundo, né, da Europa, que tem a influência grande aqui por sermos uma colônia, né? E tudo mais, e no mundo inteiro. Agora vamos para a próxima parte. Hoje nós vamos falar do Novo Testamento, da nossa Bíblia ativista, que trata-se, na prática, do nosso livro, do livro do Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina. Com a parceria aqui da Casa de Cultura Tainã, uma casa de cultura preta, de cultura negra, aqui em Campinas, né, São Paulo, e que nos fornece uma estrutura ótima aqui para a gente poder estar gravando, fazendo essas aulas, né, inclusive armazenando arquivos e tudo mais, através da rede Mocambos, que tem rádio, tem TV, tem tudo para a gente conferir. A TV, que é onde nós estamos aqui transmitindo no momento, tem aqui o site da TV Tainã, é transmitido ao vivo, às vezes tem mais de uma atividade ao mesmo tempo sendo transmitido, e nesse momento tem, e a gente pode conferir todo o histórico de transmissões e gravações aqui para baixo, no próprio site da TV, né? No nosso caso, a gente já fez a primeira aula e quem quiser acompanhar, a gente tem os links, tudo, mas ela está aqui no dia 22 de abril, as gravações originais, né? Mas também temos ela na nossa formação ativista, mostrando aqui também a nossa divulgação de hoje. Desculpe. E o chamamento aí para quem quiser participar dessa formação. Mas trata-se desse site aqui, né? Como eu vinha falando, as atividades ficam aqui, logo em cima, né? A gente tem o link, quem quiser participar é só entrar em contato com a Ecos, como está descrito aqui, ou com um de nós. E tem aqui acesso às atividades gratuitamente, pode fazer o que quiser aqui, da forma como quiser, porque é um curso autogerenciável. Então, por exemplo, a primeira aula já está aqui também, além de estar lá no site da TV Tainã, tem aqui também no próprio sala de aula aqui da Formação Ativista, e o conteúdo abordado, como eu vinha falando, que a gente chama de Velho Testamento, né, que tratamos da história da riqueza do homem, livro de economia política muito importante, na nossa opinião. Falamos sobre o nosso projeto A Questão, o primeiro número que saiu dele lá em 2011, 12. E conversamos sobre algumas coisas, entre elas assistimos aí ao clipe do Inquérito, Só Peço a Deus. Hoje nós vamos falar sobre o Novo Testamento, dentro dessa brincadeira aqui de Bíblia ativista, que trata-se desse livro, então, Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina. Livro essencial, reconhecido aí internacionalmente como obrigatório, né? Livro de cabeceira, né? Para muito ativista aí pelo mundo, não só aqui das Américas, né? Mas em geral. E que trata aí de entender o processo de fundação. Opa! Não estou me acertando aqui. Processo de fundação, exploração e extermínio, né? Dos chamados países de terceiro mundo e funcionamento econômico social imposto a nós, que se estende até os dias atuais. Então aqui você pode acompanhar uma resenha. Vou clicar aqui para você entender, um vídeo do YouTube. Sai o som. Olá, aí, gente. E Alzira, dá uma olhada para mim. Hoje eu estou aqui para fazer uma resenha de um livro para vocês. Saiu algum som dela ou não? Saiu sim. Sim, tá escutando. Legal.
Então, tem aqui uma resenha, não vou lembrar o nome da moça aqui agora que faz, mas é um vídeo que eu achei interessante, 20 minutos, nada muito grande. Nós achamos legal ter aqui no curso de formação. Ela destaca alguns pontos do livro bem interessantes. Então, melhor do que eu, né? Falando, inclusive. Mais preparada, acredito eu. Mas, já que o que temos sou eu mesmo, a gente vai seguir comigo aqui falando um pouco sobre esse livro. Lembrando que aqui a gente também sempre deixa o link para compra em sebo virtual, né? Na estante virtual. Não é um livro caro, nem para comprar novo, ele é barato, porque vende muito, ainda bem. E um link para quem não tem condições acessar o livro inteiro, né? De forma online, tá? Então aqui você tem o livro em PDF, gratuitamente. Mas antes de começar com o livro e iniciar os nossos trabalhos, vamos ouvir um pouquinho aqui de Racionais MCs. Por quê? Porque a gente tem aqui os Salmos, a gente brinca de chamar assim, para a gente ouvir e se preparar, né, para o nosso, não só para a nossa formação ativista, mas até para o dia a dia em geral, né? E aqui a gente destacou um dos, vamos dizer assim, uma das peças que a gente destacou aqui nesses Salmos é o livro barra CD, né? Originalmente um disco, né? Do Racionais MC, Sobrevivendo no Inferno, que atualmente até é reconhecido como uma grande obra literária também, e saiu até em formato de livro, né, já. Um livro de poesias periféricas, vamos dizer assim, né, e marginais. Mas vamos ouvir só o início, não vamos ouvir ele inteiro, obviamente é um disco que tem mais de 1 hora, mas só o início que é, vamos dizer assim, para abrir os nossos trabalhos, né. As crianças, o amor. Início. Ô Buiê, Jorge sentou praça na cavalaria. E eu estou feliz porque eu também sou da sua companhia. Eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge, para que meus inimigos tenham pés e não me alcancem, para que meus inimigos tenham mãos e não me toquem, para que meus inimigos tenham olhos e não me vejam, e nem mesmo em pensamento eles possam ter para me fazerem mal. Armas de fogo meu corpo não alcançarão, facas e espadas se quebrem sem o meu corpo tocar, cordas e correntes arrebentem sem o meu corpo amarrar, pois eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge. Jorge é de Capadócia, salve Jorge, salve Jorge. Jorge é de Capadócia, salve Jorge, salve Jorge. Jorge é de Capadócia, salve Jorge, salve Jorge.
Deus fez o mar, as árvores, as crianças, o amor. O homem me deu a favela, o crack, a trairagem, as armas, as bebidas, as putas. Eu tenho uma Bíblia velha, uma pistola automática, um sentimento de revolta. Estou tentando sobreviver no inferno. 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram É violência isso, gente. policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas E aí universidades começa brasileiras, o apenas disco, assim 2% começa o dos jovens disco são negros. Sobrevivendo no A cada Inferno, 4 horas, um jovem negro morre violentamente do Racionais em São Paulo. MCs. Aqui quem fala é Primo E assim Preto, começa mais um também aqui a sobrevivente. nossa aula sobrevivendo como os nossos povos aqui, né? E nós. Então, vou cortar aqui, obviamente, para a gente entrar nas aulas, tá bom? Mas ouçam, quem estiver vendo essa gravação, lembra de ir lá no YouTube ou em qualquer lugar, ou comprar de preferência, né? O disco ou o livro mesmo. Intenção é ruim, esvazia o lugar. Agora que já estamos sob a bênção de Jorge, e podemos começar aqui então nossos trabalhos. Mudando aqui a guia para o nosso livro da vez. Vocês estão enxergando aí o livro do Galiano? Sim. Beleza. Vocês querem comentar alguma coisa, Rob e Alzira, sobre o trabalho dos Racionais ali no Sobrevivendo no Inferno? Não, eu acho. Escutem. Igual você falou, acho que pra galera que é nova, às vezes, e tal, e tem contatos com outras musicalidades, né? Acho que o Racionais, na minha época, foi o grupo, assim, que fez estourar o rap, né? Onde eu morava, e moro até hoje, que é um bairro periférico, e tal, era o que se ouvia, assim, né? Era Racionais, era rap, era, né? O rap era o funk da minha época, né? E só que geralmente era músicas, né, que trazia um pouco essa realidade, que trazia um pouco não, né? Que trazia bastante essa realidade das periferias, das grandes cidades e de toda a opressão que o pobre sofre e tal. Então, acho que é uma leitura, né, nesse aspecto de estudar e refletir, é muito importante, que hoje em dia parece que, principalmente quem é um jovem, tem um pouco menos contato com esse tipo de reflexão, né, e que é, assim, fundamental. É isso. Muito bem, exato. Alzira, se quiser comentar, só falar, tá? Então, voltando aqui, qualquer coisa vocês me interrompam aí, fiquem bem à vontade para me interromper, tá? Por favor. Então, voltando aqui ao nosso livro da vez. Como eu disse, e agora eu vou falar um pouco mais de forma pessoal. Esse livro aqui eu li ainda bem jovem, né? Adolescente para jovem ali. E apesar de ser uma leitura assim um pouco maçante a partir do meio para o fim, talvez, porque ele entra um pouco mais em aspectos econômicos, não porque ele quer, mas porque é necessário. A gente vai falar um pouco disso. As complexidades foram aumentando, né? Do domínio e da exploração. Então, quando antes vinha assim um navio, né, de Portugal, chegava aqui, matava todo mundo e tomava a terra, hoje em dia já não é bem assim que funciona, é muito mais complexo, são questões financeiras e tudo mais. Então, por isso que o livro acompanha essa evolução, vai ficando um pouco mais maçante. Só que ele é um livro também que foi escrito lá nos anos 80, 70, 80, 77, se não me engano.
e que traz a sua época. Então ele parou também por ali, né, nessa visão do novo mundo, de como se formou esse novo mundo, como se foi explorado esse novo mundo que nós conhecemos hoje. E ele até dá uma palhinha no final, porque é uma edição, por exemplo, essa que está aqui, uma edição mais atualizada e tal, né? Ele dá uma palhinha das décadas seguintes. Mas claro que dali para frente, até porque dali para frente, dos anos 80 para frente, a informação já corria mais. Então a gente tem como buscar essa informação com mais facilidade. Mas esse livro condensa de uma forma muito boa, espetacular, eu diria. E direta, sem rodeios, o que foi a criação, a exploração e etc. desse novo mundo que são as Américas, né? No geral. Norte, Central e Sul. Exploração feita pelo Velho Mundo, né? Que a gente estudou um pouco na aula passada com o livro A História da Riqueza do Homem. Então, daquele tipo de homem, né? Aquele tipo de ser humano, desculpem a minha voz, daquele tipo de ser humano que vivia no Velho Mundo é que saiu esse novo mundo onde nós vivemos hoje. Para a gente entender um pouco mais, vamos dar uma lida nesse parágrafo aqui, ó. Segundo a voz de quem, né? Segundo a voz de quem a gente chama isso aqui de novo mundo, né? Então, segundo a voz de quem manda, os países do sul do mundo devem acreditar na liberdade de comércio, embora não exista. Devem acreditar em honrar a dívida, embora seja desonrosa e injusta. Devem acreditar em atrair investimentos, embora não sejam indignos, investimentos escusos e etc. E em entrar no mundo, embora pela porta de serviço. Importante entender isso. Qual é o nosso lugar no mundo, nesse mundo que foi criado, né, para nós? Entrar no mundo. O mundo é o mercado mundial onde se compram países, nada de novo. A América Latina nasceu para obedecê-lo. O mercado, tá? Quando o mercado mundial ainda não se chamava assim, e aos trancos e barrancos continuamos atados ao dever da obediência. Essa triste rotina começou com o ouro e a prata e seguiu com o açúcar, o tabaco, o guano, o salitre, o cobre, o estanho, a borracha, o cacau, a banana, o café, o petróleo, a cana, de novo, não para o açúcar, mas para o álcool, e assim vai depois de formas mais complexas e financeiras, né, de exploração. O que nos legaram esses esplendores? Nem herança, nem bonança. Jardins transformados em desertos, campos abandonados, montanhas esburacadas, águas estagnadas, longas caravanas de infelizes condenados à morte precoce e palácios vazios onde deambulam os fantasmas. Agora é a vez da soja transgênica, dos falsos bosques da celulose e do novo cardápio dos automóveis, que já não comem apenas petróleo ou gás, mas também milho e cana-de-açúcar de imensas plantações. Dar de comer aos carros é mais importante do que dar de comer às pessoas. E outra vez voltam as glórias efêmeras, que ao som de suas trombetas nos anunciam grandes desgraças. Nossa, Lucas, mas que coisa deprimente, né? Pois bem, como eu disse, é um livro bem direto, né? E real. Se a realidade é deprimente, é outra história, né? Mas a gente, lógico, sempre tem também as lutas nossas contra essa realidade. E esse livro também traz elas. Então também traz as esperanças, né? Para além das desgraças. E é isso. Então esse é um livro que difunde essas informações do nosso passado, né? E vai nos ajudar a entender. Aqui na página 6, ele dá o parecer inicial, né? Temos observado um silêncio muito parecido com a estupidez. Isso lá em 1809.
numa insurreição lá na Bolívia. Então, dá um parecer aqui de que sim, às vezes há o silêncio, às vezes há a estupidez, ou com certeza há os dois, né? Promovido por quem manda, mas também há a insurreição que observa e age contra isso, desde sempre. Desculpe a minha condição atual aqui. Seguindo para a página 21, eu vou citar aqui, gente, eu vou pular, obviamente, como a gente fez com a outra aula, vou citar alguns trechos para a gente entender um pouco um resumo do livro, né? Se é que é possível. Mas seguindo para a página 21, como os porcos famintos anseiam pelo ouro, a gente tem essa passagem aqui também muito boa, que a gente pode ler. Houve guerra e finalmente Cortés, conquistador espanhol, que perdera aí complicou para mim, hein? Tenochtitlan, enfim, Tenochtitlan, não sei como se fala, mas no México, né? Cidade histórica, asteca, se eu não me engano, ou maia, agora me confundo. Reconquistou-a em 1521. Já não tínhamos escudos, já não tínhamos bordunas e nada tínhamos para comer, e nada comíamos. Devastada, incendiada, coberta de cadáveres, a cidade caiu. Então, veja bem, já nessa passagem a gente já vê que, e ele fala antes aqui, que eu não vou ler tudo, né? Capital Azteca, ó, tá escrito aqui. Ele já tinha tentado tomar a cidade, não conseguiu, e aí depois conquistou ela finalmente em 1521 e a cidade caiu. E toda a noite choveu sobre nós. A forca e o tormento não foram suficientes. Os tesouros arrebatados nunca satisfaziam as exigências da imaginação. Durante longos anos, os espanhóis escavaram o fundo do lago do México, em busca do ouro e dos objetos preciosos supostamente escondidos pelos índios. Numa outra frente espanhola, Pedro de Alvarado e seus homens arremeteram contra Guatemala. Para atualizar a gente, Império Azteca, Império Maia e Império Inca. Os astecas e maias tinham territórios que iam do México a Guatemala, né? Cada um na sua área ali, em cima e outro mais embaixo, mas pegava essas duas regiões e outros, né? Pequenas localidades dali. E os incas já do Peru até o Chile, ou mais lá para baixo até. Um império enorme, todos eles. E infelizmente foram dizimados, né? Então Pedro de Alvarado mandou seus homens lá e foram tantos índios mortos que se fez um rio de sangue, que vem a ser Olintepec. E também o dia se tornou vermelho pela quantidade de sangue que correu naquele dia. Antes da batalha decisiva, os índios atormentados disseram aos espanhóis que, se não os atormentassem mais, teriam ali muito ouro, prata, diamantes e esmeraldas pertencentes aos capitães Nerraib Isquim e Nerraib feito águia e leão. E logo entregaram tudo aos espanhóis, que contudo ficaram. Então tá narrando aqui, de um ponto de vista que a gente não costuma ler nos livros de história, o que foi a conquista da Espanha desses dois impérios. Já aqui mais para baixo, antes de degolar o Inca, Atahualpa, Francisco Pizarro, outro conquistador espanhol, aliás, conquistador não é a palavra correta, né? São tiranos, enfim, genocidas, e aí sim que a gente deve chamá-los, né? Fernando Cortés, Pedro de Alvarado, Francisco Pizarro e tantos outros, né? Espanhóis e portugueses. Arrancou um resgate de arcas de ouro e prata que pesavam mais de 20 mil marcos de prata fina e etc. E 1.000 escudos de ouro e tal. 326 mil. Depois arremeteu contra Cusco. Cusco é a capital, se não me engano, do Império Inca. Seus soldados acreditavam estar entrando na cidade dos Césares. Tão deslumbrante era a capital do Império Incaico. Mas não demoraram a sair do estupor e começaram a saquear o Templo do Sol.
forcejando e lutando uns contra os outros, cada qual querendo levar do tesouro a parte do leão. Os soldados, com suas cotas de malha, pisoteavam joias e imagens, golpeavam os utensílios de ouro e lhes davam marteladas para reduzi-los a um formato menor e portável. Respeito zero, obviamente, né, numa guerra. E aí queimaram tudo, converteu o metal em barras, e assim, mas são pássaros e outros objetos do jardim. Queimaram tudo, né, e conquistaram também essa região. Então, só quis ler essa passagem para dizer que não houve colonização pacífica, obviamente, de forma alguma, nas Américas. E nem na América do Norte, que costumam dizer que não, nos Estados Unidos foi diferente. Só que esquecem de dizer que foram dizimados todas as aldeias indígenas e possíveis civilizações indígenas que haviam no Norte, assim como na América Central e assim como na América Latina. E dizimado da pior forma, como o nome já diz, né? Da pior forma. E tudo que era de riqueza desses povos passou, então, foi usurpado, foi roubado pelas coroas espanholas e portuguesas, e no caso dos Estados Unidos, inglesa. Não por acaso, essas três grandes potências da época se tornaram absurdamente ricas com o nosso ouro, a princípio. Só isso já explica muita coisa, né? Mas vamos seguir aqui. Quando falarem para vocês sobre meritocracia, eu acho que só entendendo um pouco como da onde vem a riqueza desses meritocratas, é que basta, né? Mas enfim, uma leitura rápida aqui também. No primeiro tomo do Capital, do Karl Marx, e aqui ele fala um pouco sobre as distribuições e funções. O descobrimento das jazidas de ouro e prata da América, a cruzada de extermínio, escravização, sepultamento das minas da população aborígene, o começo da conquista e os saques das Índias Orientais, a conversão do continente africano em campo de caça dos escravos negros. São todos estes fatos que assinalam a alvorada da era da produção capitalista. Esses processos idílicos representam outros tantos fatores fundamentais no movimento acumulação originária. Do que estamos falando aqui? Sim, o capitalismo europeu, proveniente ali das revoluções industriais e tudo mais, e até antes, né? Ou seja, a transição da era medieval para a era mercantil e capitalista só foi possível mediante o roubo, o saque, a escravização, o extermínio do novo mundo. Então, sim, o capitalismo só existe mediante a escravização e o roubo, enfim, de outros povos, né, das riquezas de outros povos. O saque interno e externo. Foi o meio mais importante de acumulação primitiva de capitais desde a Idade Média. Tornou possível a aparição de uma nova etapa histórica na evolução econômica mundial. E é isso. Mais um detalhe importante para saber de onde se formou o capitalismo, né? O capitalismo também não é muito meritocrata, não. Vamos dizer assim. Seguindo em frente aqui, um outro trecho importante que eu me lembro, eu marquei aqui. Deixa eu achar aqui. Página 38. O derramamento de sangue das lágrimas, no entanto, o Papa tinha resolvido que os índios tinham alma. Claro que é importante reafirmar que a igreja teve um papel muito importante nesse processo todo de colonização, de roubo, de saque, de escravização e de extermínio, né, do novo mundo em geral. E, no caso, a Igreja Católica, né, nessa época.
Mas a igreja continua tendo até hoje essa função de exploração, de ajudar e ajudar quem manda, vamos resumir assim, né? E é isso, até hoje. Antes a católica, hoje, durante um bom tempo no capitalismo, né? No capitalismo, vamos dizer assim, de vanguarda, o protestantismo, e hoje aqui no Brasil mesmo, de novo, o evangelismo, né? Então, sempre a igreja validou tudo isso. Então, a igreja que falava, não, então o índio não tem alma, pode matar. E aí ninguém tinha culpa disso. Não, o negro não é gente, é animal, pode escravizar. E assim vai. A economia colonial latino-americana valeu-se da maior concentração de força de trabalho até então conhecida, para tornar possível a maior concentração de riqueza com que jamais contou qualquer civilização da história mundial. Aquela violenta maré de cobiça, horror e bravura não se abateu sobre essas comarcas senão ao preço de genocídio nativo. Investigações recentes, melhor fundamentadas, atribuem ao México pré-colombiano uma população que oscila entre 25 e 30 milhões. Então a gente tinha, no México, antes da chegada dos europeus, nas civilizações astecas e maia, México até em Guatemala ali, de 25 a 30 milhões de pessoas. Tem muito país hoje em dia que não tem isso. Já naquela época era uma civilização avançadíssima nesse sentido, de organização social, de, como todos sabem, astronomia e outras áreas de pesquisa com a natureza. Não estou dizendo que era santa, mas era uma organização extremamente organizada. Mas eles não tinham ainda descoberto a pólvora, né? E se calcula que havia um número parecido de índios na região andina, aqui falando do Império Inca, também mais uns 30 milhões. Na América Central e nas Antilhas, entre 10 e 13 milhões de habitantes, então. E aqui, os índios das Américas somavam não menos do que 70 milhões, ou talvez mais, quando os conquistadores estrangeiros apareceram no horizonte. Um século e meio depois, estavam reduzidos a 3,5 milhões. Então é isso. Esse foi o processo de colonização, de invasão, de genocídio e de roubo que todos nós sofremos, os nossos ancestrais sofreram aqui. Fazendo um mal paralelo, mal comparando, a gente tinha 70 milhões de pessoas aqui nas Américas, no mínimo, né? Vamos pôr que a gente tinha 70 milhões aqui na região Brasil, né? Que é boa parte da América do Sul. Um pouco menos que isso. Em 1900 enfim, quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo, acho que de 94, né, Rob e Alzira, vocês me corrijam se eu estiver errado, ou é de 70, acho que é de 70, em 1970, tinha uma musiquinha lá, né, um jingle que falava 70 milhões em ação. Então a gente teve esse extermínio de 70 milhões para séculos depois alcançar de novo 70 milhões. Quem são esses novos 70 milhões? E agora a gente já está em 220. Né? Além de filhos das pátrias, teve um povoamento forçado enorme de escravos e etc., né? Escravizados e tudo mais. Portugueses, italianos, espanhóis, etc. Só para fazer um paralelo de números aqui, né? Então é isso. Seguindo um pouco mais adiante, deixa eu pegar um trecho aqui que é importante, que eu tinha destacado. Que aí a gente já vai ver o outro lado, né? Mas tudo isso se deu e não houve resistência, né? Como que foi isso, né? E esse livro trata também disso. Inclusive fala aqui, ó, das observações de Darcy Ribeiro, né, sobre os indígenas aqui na região do Brasil, né? E fala sobre isso aqui, ó. A esperança no renascimento da dignidade estimularia numerosas sublevações, ou seja, revoltas,
indígenas. Em 1781, por exemplo, Tupac Amaru sitiou Cusco. Então veja que curioso, a gente não conhece essa história assim, abertamente, né? Depois de todo esse genocídio, essa exploração, ainda assim, olha o quão grande e potente era esse povo. Depois de tudo isso, veja, 1521, né? 1500, 1600, ou seja, mais de um século depois, ou dois, ainda assim, as populações indígenas se revoltavam ainda e conseguiram tomar a capital, Cusco, no Peru. E essa história de vitória não é contada. No meio do processo de escravização e dizimação e tudo mais. Tupac Amaru, que depois deu nome ao cantor, né, o rapper americano Tupac, né? Este cacique mestiço, só um minuto, desculpa a minha voz, um pouco doente aqui. Este cacique mestiço, descendente direto dos imperadores incas, encabeçou um movimento messiânico e revolucionário de maior envergadura. A grande rebelião explodiu na província de Tinta. Montada em seu cavalo branco, Tupac Amaru entrou na praça de Tungazuca e, ao som de flautas e tambores, anunciou que condenara à forca o corregedor-geral Antônio Juan de Arriaga e determinou a proibição da mita de Potosí. A província de Tinta se despovoava por causa do serviço obrigatório nos socavões da prata na Montanha Rica. Exploração ainda da prata do ouro, né? E ali a resistência de dentro, né, surgindo sempre, nunca foi embora, na verdade. À frente de seus guerreiros, né, primeiro aqui, os indígenas aderiram aos milhares às forças do pai de todos os pobres e de todos os miseráveis e desvalidos, né? À frente de seus guerreiros, o caudilho arremeteu contra Cusco. Quem morresse na guerra sob suas ordens ressuscitaria para desfrutar as felicidades e as riquezas de que tinham sido despojados pelos invasores. Assim acreditavam os revoltosos, né? Sucederam-se vitórias e derrotas. Por fim, traído e aprisionado por um de seus chefes, Tupac Amaru foi entregue acorrentado aos realistas. Juro, era um grupo de pessoas que falavam, não, é assim mesmo. Então, não queremos revolução, né? Em seu calabouço entrou o visitador Aresh para exigir em troca de promessas os nomes de cúmplices da rebelião. Tupac Amaru lhe respondeu com desprezo. Isso aqui é uma frase muito boa. Aqui não há mais cúmplices além de mim e de ti. Tu como opressor e eu como libertador. Merecemos a morte. Não preciso nem comentar uma frase dessa atribuída a Tupac Amaru. Então, é importante que a gente conheça as nossas, sim, derrotas, que foram muitas, né, por sermos mais fracos que os nossos opressores durante muitos tempos, mas também as nossas vitórias, porque um povo que não tem o poderio militar e etc., um século depois se sublevar e tomar a capital, isso não é uma coisa qualquer, né? Temos que conhecer e sim glorificar as nossas vitórias. Um outro trecho aqui legal, agora mais sobre o Brasil. Ao longo do século XVIII, 1700 ali, né? A produção brasileira do cobiçado mineral superou o volume total de ouro que a Espanha extraiu em suas colônias durante os 2 séculos anteriores. Então aqui já um dado importante de que só no Brasil, né? Estamos falando aqui do ouro, né? Ele tirava mais ouro do que em todas as outras suas colônias durante os 2 séculos anteriores. Então, em um século, o Brasil deu mais ouro, ou seja, o nosso ouro sustentou Portugal e
através, né, de situações europeias, Inglaterra e Espanha, porque o dinheiro de Portugal ia para a Inglaterra, né, na sua decadência, foi tudo sustentado pelo Brasil, pelo ouro brasileiro, tirado de nossas terras, sobretudo pelo Brasil, né. O Brasil tinha 300 mil habitantes em 1700. O que nós fizemos com os nossos índios, né? Nossos indígenas? Nós não, desculpa, os europeus fizeram. Um século depois, a final dos anos de ouro, dos anos do ouro, a população já se multiplicava 11 vezes. Então veja bem, chegaram, dizimaram, pegaram o nosso ouro e aí depois povoaram essa terra. Não menos de 300 mil portugueses emigraram para o Brasil durante o século XVII, um contingente de população maior que aquele que a Espanha transferiu para todas as suas colônias nas Américas. Calcula-se uns 10 milhões de total de negros escravizados trazidos da África. Perdão, gente. Voltando. Então, povoaram como, né? 300 mil portugueses, aqui mais ou menos, né? E 10 milhões de africanos escravizados trazidos para cá. Enfim, e a gente dizimaram os índios, vieram para cá, foram explorar ainda mais essa terra, né, com aquele boom do ouro que estava aqui no Brasil, mas eles não trabalharam. Não, eles ganharam dinheiro ainda assim no tráfico negreiro da África para o Brasil e depois ganharam mais dinheiro ainda fazendo essas pessoas de escravos trabalhar para eles. É preciso levar em conta que o ciclo do ouro absorvia mão de obra escrava em enormes proporções. E aí, como nós aqui sabemos, Salvador da Bahia era a capital do ciclo do açúcar no Nordeste. Minas Gerais, a questão mineira, né? Como o próprio nome já diz, o ouro e outras pedras e metais. E assim vai, né? E tinha ainda a Vila Rica de Ouro Preto, né? Chamava-se assim porque literalmente era lá uma grande, enorme região de mina de ouro. Então, enfim. Seguindo, vamos sobrevivendo, gente. Como eu disse lá, abrindo nossos trabalhos, né? Vamos sobrevivendo no inferno, né? Na página 53 aqui, Inglaterra e Holanda, campeãs, do contrabando de ouro e de escravos, porque não podemos nos esquecer desses dois, Inglaterra e Holanda, campeãs no contrabando de ouro e escravos, que amealharam grandes fortunas do tráfico ilegal da carne negra por meios ilícitos, apossaram-se, segundo se estima, de mais da metade do metal que correspondia ao imposto do quinto real que no Brasil era recebido pela coroa portuguesa. Então, como eu estava dizendo, boa parte do ouro que Portugal extraía do Brasil, né, com a escravização e tudo mais, ia parar na Inglaterra. Mas a Inglaterra não recorria somente ao comércio proibido para canalizar o ouro brasileiro na direção de Londres. As vias legais também lhe pertenciam. E a Inglaterra fez aquilo que hoje no capitalismo moderno se diz assim, né? Cortar o intermediário. Eles usavam Portugal, através de dívidas que Portugal foi tendo com a Inglaterra, né? Para cobrar ali as suas dívidas, e Portugal fazia o trabalho sujo da Inglaterra no Brasil. O dinheiro ia parar na Inglaterra, mas para chegar ainda tinha que pagar o trajeto. E as companhias marítimas da Inglaterra dominavam os mares, né?
Então, eles ganhavam também no intermédio, né, no frete, vamos dizer assim. Então, ganhavam de todo jeito, né? O auge do ouro, que implicou o fluxo de grandes contingentes populacionais portugueses para Minas Gerais, estimulou fortemente a demanda colonial de produtos industriais e, ao mesmo tempo, proporcionou os meios de pagá-los. Então, do mesmo modo que a prata de Potosí rebotava no solo espanhol, o ouro de Minas Gerais apenas transitava em Portugal. Metrópole se transformou em simples intermediária. O Marquês de Pombal, conhecido aí, né? Porque a gente conhece todos os nossos algozes, né, da história oficial, né? Não, o Marquês, o Camões, o não sei o quê, enfim. Cabrais. Esse era o primeiro-ministro português, tentou a ressurreição de uma política protecionista, mas já era tarde. Denunciou que os ingleses tinham conquistado Portugal, sem os inconvenientes de uma conquista que abasteciam 2/3 partes de suas necessidades. Portugal não produzia... aqui, ó. Os britânicos eram donos da totalidade do comércio português. E os britânicos a Inglaterra foi engolindo Portugal dentro do Brasil. É importante saber isso, porque às vezes a gente fala, não, a colonização portuguesa, sim. E em boa parte dessa, vamos dizer assim, metade dessa colonização aí foi sob o jugo dos britânicos. Portugal não produzia praticamente nada. Tão fictícia era a riqueza do ouro que até os escravos negros que trabalhavam nas minas do colônia eram vestidos pelos ingleses. Então, tipo, Portugal era só o nome da companhia mesmo, da empresa, né? Que escravizava e tirava o ouro, mas o dinheiro e a riqueza ia para a Inglaterra. Celso Furtado fez notar que a Inglaterra seguiu a política clarividente em matéria de desenvolvimento industrial. Utilizou o ouro do Brasil para pagar importações essenciais que faziam em outros países. E assim pôde concentrar seus investimentos no setor manufatureiro. Rápidas e eficazes inovações tecnológicas puderam ser aplicadas graças a essa gentileza histórica de Portugal e o nosso sofrimento. E da nossa terra também. Então, o centro financeiro da Europa se deslocou de Amsterdã para Londres. A Holanda tinha lá um domínio na Europa durante um tempo, mas foi para a Inglaterra. As entradas do ouro brasileiro em Londres alcançavam tantas mil libras aí, semanais em alguns períodos. Sem esta tremenda acumulação de reservas metálicas, a Inglaterra, posteriormente, não teria conseguido enfrentar Napoleão. Então, graças ao Brasil, a exploração do Brasil, a exploração do nosso povo, a exploração da nossa terra e dos nossos campos e tudo, né? O estupro do Brasil, só graças ao estupro do Brasil que Portugal foi Portugal e que Inglaterra foi Inglaterra e que Holanda foi Holanda também. Não nos esqueçamos do Nordeste holandês, né? Só graças ao Brasil. E que posteriormente, indiretamente, essa riqueza vai desembocar lá nos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial. Em termos já transformados em dívidas financeiras. Então, Portugal, em dívida com a Inglaterra, enriqueceu a Inglaterra, que em dívida com os Estados Unidos, enriqueceu os Estados Unidos. A maior potência do mundo só é isso por conta das dívidas desses países europeus de riquezas retiradas do Brasil. Importante a gente fazer esses paralelos, entender de onde vêm as coisas, né? Entender que, vamos dizer assim, ironicamente dizendo, entender a meritocracia das coisas, né? Falando do Nordeste holandês, o assassinato da terra no Nordeste no Brasil. O que é isso, né? Queria ler, assim, um pequeno trecho aqui. Deixa eu ver se eu acho. Que é importante para a gente entender aqui embaixo mesmo. O açúcar arrasou o Nordeste. O açúcar arrasou o Nordeste.
A úmida faixa litorânea, bem regada pelas chuvas, tinha um solo de grande fertilidade, muito rico em humus e sais minerais. Coberto de matas da Bahia ao Ceará. Esta região de matas tropicais se transformou, como disse Josué de Castro, numa região de savanas. Terra nascida para produzir alimentos passou a ser uma região de fome. Onde tudo brotava com vigor exuberante, o latifúndio açucareiro, desfrutível e avassalador deixou rochas estéreis, solos lavados e terras erodidas. E assim continua. Mas deu para entender, né? Dos holandeses aos portugueses e outros, né? Que exploraram o Nordeste até não ter mais o que tirar do Nordeste brasileiro. Da terra e do povo. Então, quando te disserem que o Nordeste é uma terra que não dá nada, é um lugar de pobreza ou coisa do tipo, lembremos que não foi, isso não acontece do nada, né? Isso não acontece do nada. E ainda assim, agora saudando as nossas vitórias novamente, o Nordeste hoje se recuperou. Tamanha é a força daquele povo, né? Para encerrar, eu sei que está tomando um tempo, mas estamos encerrando. Ele cita aqui também, só uma citação, graças ao sacrifício dos escravos no Caribe é que nasceram as máquinas de James Watt, que é os watts, né? O cara que criou aí a questão da energia, e os canhões de Washington. Mas o que eu queria ler aqui mesmo é essa parte aqui. Mas o açúcar não produziu apenas anões, também produziu gigantes. Contribuiu intensamente para o crescimento deles. O açúcar do trópico latino-americano deu grande impulso à acumulação de capitais para o desenvolvimento industrial da Inglaterra, França, Holanda e também Estados Unidos. Ao mesmo tempo em que mutilou a economia do Nordeste do Brasil e das ilhas do Caribe, e selou a ruína histórica da África. O comércio triangular entre Europa, África e América teve por viga mestra o tráfico de escravos com destino às plantações de açúcar. A história de um grão de açúcar é toda uma linha de economia política, de política e também de moral, segundo Augusto Cochin. Esse pequeno parágrafo, que eu espetacularmente escrito, resume, em síntese, que foi a exploração açucareira, né? E como funcionava a economia política durante esse tipo de exploração nas Américas. E o que ela causou? A riqueza de uns e o extermínio das terras e pessoas de outros povos. Enfim, trata aqui um pouco também, vai tratar aqui um pouco da questão da África, da escravização da África, né? Citando diretamente quem tem que citar, Inglaterra, holandeses, Espanha, Portugal, franceses e quem tiver que ser. E lembrando que da onde vem a riqueza desses povos, né? Então, como eu disse, não é só disso que fala esse livro. Eu li aqui a primeira parte, que trata dessa exploração, né, da nossa terra, mas tem muitas outras partes. Então, aqui, por exemplo, ele vai falar da economia norte-americana, que precisa dos nossos minerais aqui, assim como pulmões precisam de ar. Então, entrando mais a fundo na questão de como os Estados Unidos são o que são, né, da onde vem a riqueza deles. Nesse outro capítulo, ele vai tratar um pouco da Guerra do Paraguai, como fomos manipulados pela Inglaterra para acabar com uma civilização que tinha uma moeda forte e que tinha um governo autocentrado e que eu preciso ler isso aqui para a gente entender o que acontece hoje com o Brasil.
É um pouco triste, mas é a realidade. O Paraguai tinha uma moeda forte e estável. Possuía, e veja bem, depois de tudo esse histórico de exploração e saques e genocídios, o Paraguai tinha uma moeda forte e estável. Só essa frase já seria um absurdo. Como, né? Mas conseguiram. A dinastia aqui, Lopes, né? Carlos Antônio Lopes e o filho, Francisco Solano Lopes, que não eram santos, mas estavam ali na sua época, né? Possuía suficiente riqueza para efetivar enormes investimentos públicos sem recorrer ao capital estrangeiro. Estamos falando aqui de 1850, dessas décadas de 50 para frente, o Paraguai não devia nem um centavo no exterior. Estava em condições de manter o melhor exército da América do Sul, contratava técnicos ingleses a serviço deles, em vez do contrário, né? E enviava à Europa jovens universitários paraguaios para aperfeiçoar os estudos. Esse era o Paraguai que a Inglaterra viu que era uma ameaça econômica e botou o Brasil a cumprir uma missão junto com a Argentina e acabar com o Paraguai até a última criança e mulher do Paraguai, e idoso, que é sabido da história, que Solano Lopes nunca se entregou, né? Se entregou quando não havia mais jeito mesmo, mas sim, ele foi até a última consequência, pondo crianças, idosos e mulheres na linha de frente das guerras quando não tinha mais homens. É esse povo que às vezes a gente faz chacota, né? Um povo forte assim. Mais para frente ele vai retomar essa questão do papel do Brasil nisso, né? E dizer que aqui o Brasil havia cumprido a sua missão, que o Império Britânico tinha atribuído a gente desde os tempos que os ingleses, né, cuidavam ali do trono português. No princípio do século XIX tinham sido claras as instruções deles, dos ingleses, ao embaixador: fazer do Brasil um empório para as manufaturas britânicas destinadas ao consumo de toda a América do Sul. Pouco antes dessa guerra da Tríplice Fronteira, o presidente da Argentina inaugurava então uma nova linha férrea britânica em seu país. E falava: qual a força que impele o progresso? Senhores, é o capital inglês. Então era aí que estava a missão da Argentina, né? Do Paraguai derrotado não desapareceu só a população, também as tarifas aduaneiras, ou seja, a economia deles, os fornos, a produção deles, a tecnologia deles, fornos de fundição, os rios fechados ao comércio, não podiam mais fazer comércio, ou seja, o próprio comércio do Paraguai e a independência econômica e vastas zonas de seu território. Inglaterra, através de Brasil e Argentina, fez de Paraguai um exemplo, assim como Haiti também foi feito de exemplo, né, pelos franceses e tudo mais, e nunca mais se ergueu como uma nação, tamanha a guerra que foi feita contra eles. Lembrando que Haiti foi o primeiro país, se eu não me engano, das Américas a se revoltar contra a escravidão. Então, mais um trechinho aqui pra gente. Acabando. A América Latina continua exportando agora trazendo para os dias atuais, né? Atuais de 1980, tá, gente? Mas já no século mais recente, a América Latina continua exportando seu desemprego, sua miséria, as matérias-primas que o mercado mundial necessita, e etc., né? Cuja venda depende da economia da região, certos produtos industriais elaborados, mão de obra barata, filiais das corporações internacionais, para expropriar o nosso dinheiro,
O intercâmbio desigual funciona como sempre, os salários de fome da América Latina contribuem para financiar os altos salários dos Estados Unidos e da Europa. Como a gente bem sabe aí, já aqui, todos nós aqui que estamos aqui, né, sabemos como funciona o mercado mundial, né, quem manda, né. Um detalhe importante é dizer que tudo isso não passou para esse capitalismo moderno naturalmente. Quando eles decidiram que o papel das suas colônias, né, deveria ser outra, né, deveria ser de deixar entrar o capital estrangeiro, deveria ser de trazer as multinacionais para dentro dessas colônias, para que elas pudessem tirar o dinheiro daqui de dentro e utilizar essa mão de obra barata, o que esses dominantes fizeram foram instalar ditaduras, né? E por toda a América Latina. E para fazer isso acontecer à força. E no Brasil não foi diferente. Então, no capítulo seguinte, ele vai tratar dessa questão aqui, já empresas mais recentes, conhecidas por nós, né? Em especial da mineração e da exploração do petróleo aqui na região. Né? Ele até cita aqui, ó. Quando o Brasil estava investigando essa questão que estava acontecendo, o governo militar fechou as portas do Congresso. E a gente nunca conheceu os dados da invasão do capital estrangeiro no Brasil. Fábricas de automóvel e relacionadas ao petróleo, né? E ele vai citando aqui, ó, a ditadura acenava para os capitalistas estrangeiros oferecendo o país como, não sei nem o que é essa palavra, como os proxenetas oferecem uma mulher, mas dá para entender. E destacava seus atributos. O tratamento dado ao estrangeiro no Brasil é um dos mais liberais do mundo. Não há restrição à nacionalidade dos acionistas. Não existe limite para o percentual de capital registrado, que pode ser remetido como lucro, ou seja, não existe limite para os caras virem aqui pegar o dinheiro e mandar para lá, para o país deles. Não há limitações ao repatriamento do capital. O reinvestimento de lucros é considerado um incremento do capital original. E a Argentina disputa com o Brasil o papel de praça predileta dos investimentos imperialistas. Então, é isso que a gente vive até hoje, numa forma um pouco mais complexa, né? Um sistema mais complexo, e a gente ainda vive os reflexos dessas privatizações todas e tudo mais, né? E aqui ele traz um pequeno trecho para a gente entender. Simão Bolívar, para quem não sabe, e aqui, gente, eu estou falando dos aspectos econômicos e políticos dessa exploração, mas o livro também traz todas as lutas, tá? De São Martim, de Zé Artigas, de Simão Bolívar, Tupac Amaru, como eu citei, de Palmares e de todas as resistências, né? Inclusive Canudos e outras, né? Resistências nas Américas. Ele traz tudo isso. Mas o foco é entender a economia como se dava, né? Para a gente entender como funciona o mundo, né? E Simão Bolívar já fala, Simão Bolívar, grande conquistador e libertador dos povos da região ali da Amazônia, né? Colômbia, Venezuela e Equador. Nunca seremos felizes, nunca. Para que o imperialismo norte-americano possa hoje em dia integrar para reinar na América Latina, foi necessário que ontem o Império Britânico contribuísse para nos dividir com os mesmos fins. Um arquipélago de países desconectados entre si nasceu como consequência da frustração da nossa unidade nacional. Está falando de como eles nos dividiram para nos conquistar, né? E aí, quando os povos em armas conquistaram a independência finalmente, a América Latina surgiu no cenário histórico enlaçada pelas tradições comuns de suas diversas comarcas. Exigia uma unidade territorial sem fissuras, como falava Che Guevara, né? E falava principalmente 2 idiomas da mesma origem, o espanhol e o português. Mas nos faltava sempre uma das condições especiais para a constituição de uma nação única. Faltava-nos a comunidade econômica, que nunca foi possível desde que fomos dominados. Então é isso.
Encerrando aqui uma análise rápida para o livro continua, obviamente, trata de tudo isso muito melhor do que essas passagens rápidas, né? Aqui, como eu falei, ele tem uma atualização. Deixa eu mostrar aqui 7 anos depois, o próprio Galeano faz algumas atualizações de como que estava o mundo, né? O novo mundo. E segue até o seu final. Não é um livro romântico, não é nada disso, é muito direto, muito seco. E mostra isso, que a gente segue sobrevivendo no inferno. E queria ouvir, se vocês tiverem alguma coisa para comentar a respeito, Rob e Alzira, antes da gente ir para o próximo tópico aqui. Não, só rapidamente, porque é curioso algumas questões. É importante a gente, por exemplo, ler esse livro, ler a História da Riqueza do Homem e tal, porque o revisionismo histórico assim, a adoração de pílula que se faz, né, com relação ao passado e como as coisas se deram, é impressionante, né? Esse mês mesmo, em uma aula que não tem nada a ver, né? Eu faço computação na Unicamp, e em uma aula, um professor que dá aula de cálculo, que é alemão, estava discutindo alguma teoria tal de cálculo e tal, mas de repente ele ignorou o assunto até o ponto dele chegar, e você sabe por que a Inglaterra foi o primeiro país a se industrializar? Quando ele falou isso, eu falei, lá vem, né? E aí veio com todo aquele papo besta, de que é porque eles viviam numa ilha, e não sei o que lá, não sei o que lá, e era inóspita e tal, aquela baboseira, enfim, né, que a gente vê aí em diversos influencers aí de direita e tal, fazendo esse revisionismo histórico para variar, né? Então, assim, e isso na Unicamp, né? É uma universidade que muitos, até a direita odeia, porque, né, nossa, cheia de esquerdista e tal, né, tem, mas, né, não é isso também. E, então, assim, acho que por isso que é muito importante a gente ter contato com essas, de como a história foi, né, de como foi se dado a história do capitalismo, como ele se fundou, como ele penetrou na, na América Latina e tal, porque isso é fundamental, porque outra questão também que a gente vê diversas vezes, né, por exemplo, porque o Brasil não se desenvolveu, né, porque o Brasil, isso é culpa do brasileiro que é preguiçoso, isso é culpa enfim, né, e através, né, dessas leituras a gente vê que, na verdade, a nossa riqueza foi roubada sempre e continua sendo, né, e que a gente, na verdade, nunca teve a possibilidade, né, porque, como foi falado, tipo, vieram 10 milhões de pessoas escravizadas, né, raptadas da África, e 300 portugueses para o Brasil, 300 mil portugueses. Esses 300 mil portugueses, eles não vieram, eu vou criar uma nação e vou fazer um país lindo e maravilhoso. Não, eles vieram com a ideia, nossa, eu vou para lá tirar o máximo de riqueza possível que eu conseguir para voltar e ter uma vida boa na Europa. Esse era o pensamento do colonizador português, né? Sempre foi um pensamento de, eu vou lá tirar o máximo de riqueza que eu puder e vou voltar para a Europa, né? Vou ter meu lugar na Europa, que é um lugar lindo, maravilhoso, que eu quero estar, né? E então acho que essas leituras elas
traz essa realidade, né? Que as pessoas às vezes esquecem, né, as pessoas não se apercebem e aí vem a questão, né, do complexo de vira-lata, né? É porque o latino é isso, porque o brasileiro é aquilo e tal, né? Quando, na verdade, você tem toda uma história de exploração e de subjugação por trás, né? Com revoltas, com muita morte, né? Com muito uso da força, como sempre, para poder manter as coisas como está e para manter a exploração do povo, né? Então, acho que é um pouco isso. Acho que tem outros, né, tópicos ligando, por exemplo, momentos atuais, né? Você falou da questão de a gente não conhecer, por exemplo, né, os heróis, as pessoas que lutaram, né? Próprio Zumbi tentaram fazer uma revisão histórica sobre a pessoa dele, papel dos quilombos e tal. Agora, mais recentemente, trazendo, né, aqui para o Brasil e para nosso tempo atual, por exemplo, a questão da nomeação da estação de metrô em São Paulo com o nome de um bandeirante, né? Você vê tudo quanto é rodovia do estado de São Paulo é nome de bandeirante, que era também saqueadores que iam matar e dizimar tribos e quilombos tal, e que estão hoje homenageados em tudo quanto é lugar, né? E enquanto isso, quantos nomes de lugares indígenas nós temos, quantos lugares com o nome de pessoas negras que lutaram, que tiveram um papel importante, nós temos no Brasil? Pouquíssimos, né? E então é isso, né? E é imposto até hoje para nós essa questão, né? Então acho que mais esses pontos, assim, tem outros pontos que bastante importante, mas os mais, para não se alugar muito, acho que é isso. Sim, é isso. Né? A gente continua homenageando nossos algozes, né? Como diz lá no livro, um silêncio muito parecido com a estupidez, mas não é bem um silêncio, é uma glorificação mesmo. Só que não é a gente, né? E é importante que se diga isso. Não é que a gente está enaltecendo os nossos algozes, né? Os nossos estupradores, os nossos assassinos, aqueles que nos assassinam, né? Não, é imposto, né? E sim, sempre, como você bem falou aí, foi a força, né? Sempre houve resistência. Se a gente não se livrou desse domínio até hoje, é porque realmente não conseguimos, não é não porque não tentamos. É diferente. É que nós não conhecemos as nossas histórias de luta e de tentativa também, né? Não conhecemos nem a nossa história de exploração, né? A gente fica achando que somos vira-latas, né? E que é assim porque é. Quer comentar alguma coisa, Alzira? Ai, nem sei se eu tenho muito a acrescentar. Eu acho que, na verdade, são leituras muito importantes, né? Tanto a do livro anterior, da última formação, quanto esse. Até para gente entender como não entendemos o que é o nosso país, o que é a América Latina, o que é onde a gente vive, né? Como tu disse mesmo, a gente nem é que a gente não queira, mas a gente não conhece, porque não é nos dado a oportunidade de conhecer. Muitas dessas histórias sobre descobrimento, não é um descobrimento, na verdade, mas a gente tem essa primeira base nas escolas e a gente não tem a oportunidade de conhecer a verdadeira história, porque tudo que a gente acaba tendo contato é o que é maquiado, né, para ser bonito, para ter Inglaterra, ter Estados Unidos, ter, né, todos esses países como se eles fossem realmente os salvadores aqui,
dos vira-latas. E, na verdade, né, não é nada disso. Como a gente pode ver, na verdade, tudo é fruto de grandes invasões, né? Descobrimentos nunca são descobrimentos nessa história, são invasões. E nessas invasões, muita gente do nosso lado acaba ficando esquecida, porque quem conta a história não somos nós, né? Acho que é bem isso. Na verdade, no primeiro capítulo desse livro, eu não li ele completo, eu comecei a ler ele e ainda não terminei. Mas no primeiro capítulo, ele inicia o parágrafo com um negócio que eu não esqueço. Ai, como que ele diz? Ele diz algo assim, que a divisão do trabalho significa que alguns países tendem a ganhar enquanto outros a perder. E aí é algo assim, não é bem isso, mas é algo assim. E aí isso exemplifica bem também o sistema em que a gente está inserido, né, do capitalismo. No início você falou sobre meritocracia e a gente não consegue, na verdade não tem nem como exatamente a gente dizer que meritocracia existe dentro desse contexto, sendo que capitalismo existe justamente para ir contra isso, né? Só é possível sendo que uns perdem para outros ganhar, né? Então, não dá para existir a meritocracia dentro desse sistema. Acho que era isso. Exato. Já dizia a música, se sobrar um, é porque tá faltando um para alguém, né? E aqui é o que você estava dizendo, eu coloquei aqui, ó. A divisão internacional do trabalho significa que alguns países se especializam em ganhar e outros em perder. Né? Aí ele, lógico, falando de forma irônica, né? Que a nossa parte aqui do mundo, né? Foi precoce nisso. A nossa e a África, né? O continente africano inteiro especializou-se em perder desde os remotos tempos em que os europeus do Renascimento se aventuraram pelos mares e lhes cravaram os dentes na garganta. E assim foi aprimorando suas formas de dominação, né? Mas muito bem observado, tanto nós quanto o continente africano, o terceiro mundo em geral, né? Chamado terceiro mundo. Eu sempre gosto de dizer assim, por que não tem segundo mundo? É isso que você estava dizendo, Alzira, porque tem alguém ganhando e tem alguém perdendo, não tem empate. É simples assim, não tem meio. Tem alguém pisando em alguém. Né? Mas também tem a gente lutando, né? A gente ainda resistindo, para a gente não perder as esperanças também. Vamos lembrar que nós aqui, né? No coletivo Ecos, mas não só nós, muita gente, ainda que somos poucos no geral, mas sempre teve e sempre vai ter, como o Rob falava também, e você, a história de luta. Só não conhecíamos, né? Não como deveríamos. Tanto que, como vocês bem citaram aí, na infância, já no, sei lá, primeira série, a gente já está estudando sobre o descobrimento do Brasil por, né, Pedro Álvares Cabral e da América por Cristóvão Colombo, e aquela coisa lúdica, né? E como eu estava lendo aqui, não foi espontâneo mesmo, a gente vê uns nomes e a gente fala, nossa, a gente conhece esses nomes. Por que a gente conhece esses nomes, né? Por quê? O que isso importa para nós? São nossos agressores, né? E não conhecemos os nomes importantes de luta, né? Mas enfim. Também, por outro lado, temos que entender, como o Rob estava dizendo, que é feito para ser assim. Né? Nós não somos assim porque aconteceu. Não, essa é a forma de dominar. A gente não pode conhecer o nosso passado, nem de exploração e extermínio, nem de luta. Que aí fica mais fácil continuar manipulando, né? Se a gente não conhece.
Por isso é que fazendo essa atividade de formação ativista. Para encerrar por hoje, eu vou citar uma outra questão aqui, agora um pouco mais light. É o Cineclube Ativista. Então vocês estão vendo aí na tela, tem aqui uma sessão inteira na formação ativista sobre isso. Por quê? Desculpe. Porque a gente precisa também aprender de uma forma lúdica também. Ou que seja direta, mas de uma forma que aprendamos de fato. Porque os cineclubes servem para isso, né? Atrair mais gente para esse conhecimento. Poucas pessoas vão ler um livro como As Veias Abertas da América Latina inteiro, na vida. Mas, ver um filme, muitas pessoas podem. Pode acontecer de muitas pessoas ver, né? Dentro dessa máquina de moer gente capitalista. Então a gente teve, durante muitos anos, e sempre que podemos, continuamos a ter, o Cineclube Ecos. Mas é uma dica, que cineclubes podem proliferar, podem acontecer em vários locais, de várias formas, do jeito que qualquer pessoa e coletivo achar importante compartilhar o conhecimento. Nossos parceiros do MIS, né, Museu da Imagem e do Som aqui em Campinas, tem um grupo que coordena de forma independente as atividades de cineclube no MIS. A gente fez parte dessa formação também, desse empoderamento do Museu da Imagem e do Som aqui em Campinas. Durante um tempo a gente tinha, acho que 2020, tá aqui, 2020 a gente tinha esse manifesto do Cineclube, né? Em 2020 a gente fez um cineclube voltado para liberdade. Mas qual liberdade, né? Não a liberdade de sermos explorados, mas sim a liberdade de resistência popular, de gênero, de orientação sexual, né? LGBTQIA+. E também falamos sobre a influência das mídias. Essa liberdade aqui é a liberdade que a gente talvez não queira tanto, né? Que hoje é muito discutida, né? Até que ponto um Twitter, um Instagram, um Facebook, um WhatsApp pode promover a desinformação, né? Disfarçado de liberdade de expressão. Então, nosso parceiro Rodrigo Lara, que era do movimento LGBT também, Campinas, do movimento Identidade, coordenava nessa época o Cineclube, já foi coordenado por mim, já foi coordenado pelo Rob, pela Alzira, né? Em outros momentos, pela Joyce, pela Mila, pelo Anderson, pessoas aqui do Coletivo Ecos, a gente alterna a coordenação sempre, a curadoria. E aqui a gente tinha esse manifesto nessa época, falando sobre esses temas, né? Já falando de fake news, obviamente. E tentando esclarecer a população dentro do que a gente tinha de possibilidade para o que vinha aí, né? Que eram as eleições pós-2018 e as eleições de 2020, né? Municipais e tal. E depois 22. Mas voltando aqui para a questão do Cineclube em si, então tem esse manifesto, quem quiser pode ler lá, tá aqui com uma atividade para ler, não vou ler agora. Mas um dos filmes que a gente sugere, o primeiro filme que a gente sugere, chama-se Educators, ou Os Educadores em português. Pelo nome não se dá muita coisa, mas é um filme muito direto e visceral, no sentido de trazer algumas questões importantes sobre como funciona a sociedade e o capitalismo hoje em dia. Então a gente deixa aqui um trailer, um trecho. Eu vou passar aqui pra gente agora um trecho do filme, de 4 minutos, que eu acho importante e que condensa e sintetiza bem sobre o que esse filme fala, né? Com uma situação toda diferente, mas ele fala sobre isso. Então vamos assistir, vocês me falam se não estiver saindo som, tá? Wie viele Stunden arbeitest du denn eigentlich so am Tag? 13, 14 Stunden sind schon. Und was machst du mit dem ganzen schönen Geld? Du häufst Dinge an. Große, teure Dinge. Fette Autos, eine Riesenvilla, deine Yacht.
Alles Sachen, die signalisieren sollen, ich bin ein Alpha-Männchen. Tja, ich sehe keinen anderen Grund. Du hast überhaupt keine Zeit, den ganzen Tag mit einer Yacht rumzugondeln. Die Frage ist, warum kriegst du den Hals nicht voll? Wir leben in der Demokratie. Ich muss mich nicht dafür rechtfertigen, dass ich Dinge besitze, für die ich bezahlt habe. Falsch. Wir leben in einer Diktatur des Kapitals. Hör mal, Alles, was du besitzt, hast du gestohlen. ich kann mir mehr leisten als andere, weil ich immer mehr gearbeitet habe als andere. Weil ich zur richtigen Zeit die richtigen Ideen hatte. Und außerdem ist das nicht etwas, was nur mir Sehr hübsch. gegeben ist, sondern die Chancen haben viele. Sie nehmen sie nur nicht So wahr. ein echter Kämpfer. Weißt du, in Südostasien sind viele Menschen, die arbeiten auch 13, 14 Stunden am Tag. Nur die kriegen dafür keine Villa, sondern 30 Euro im Monat. Und ich kann mir vorstellen, dass die auch so die ein oder andere tolle Idee haben. Nur leider haben die nicht mal das Geld für das Busticket in die nächste Stadt. Entschuldigung, ich kann nichts dafür, dass ich nicht in Südostasien geboren bin. Dafür könnt ihr wirklich nichts, aber ihr könntet das Leben da unten erträglicher machen. Warum erlässt die erste Welt der Dritten nicht einfach ihre Schulden? Das sind 0,01% von unserem Bruttosozialprodukt, die man einfach nur abschreiben lässt. Weil dann das Finanzsystem der ganzen Welt zusammenbrechen würde. Weil ihr sie arm halten wollt. Das ist der einzige Grund. Nur so könnt ihr sie kontrollieren. Nur so könnt ihr sie zwingen, die Rohstoffe zu spottbilligen Preisen abzudrücken. Was verstehst du davon? Das ist genau dasselbe Prinzip, aus dem du Jule nicht die Schulden erlassen hast. Ach, das ist doch absurd. Nee, das ist die Grundregel des Systems. Andere auszusorgen, wo es nur geht. Und die Leute ja nicht auf blöde Gedanken kommen. Das ist doch einfach nicht wahr. Natürlich kann man viel verbessern, selbstverständlich. Klar, Umweltschutz. Man kann die Erzeugerpreise der dritten Welt erhöhen. Unbedingt. Aber das große Ganze wird sich nie ändern. Und warum nicht? Ja, warum nicht? Weil es in der Natur des Menschen liegt, besser sein zu wollen als der andere. Weil in jeder Gruppe nach kürzester Zeit sich ein Anführer bildet. Und weil die meisten Menschen nur glücklich sind, wenn sie ständig was Neues kaufen können, zum Beispiel. Glücklich? Meinst du, Menschen sind glücklich, Hardenberg? Ey, guck doch mal hin. Steig doch mal aus deiner Dienstkarre aus und geh mal durch die Straßen. Sieht da irgendjemand besonders glücklich aus oder sehen die aus wie gehetzte Tiere? Mann, guck doch mal in die Wohnzimmer rein, wie die Leute da sitzen, blass und apathisch vor der Glotze. Und irgendwelche Hochglanz-Zombies, denen von einem Glück erzählen, was sie schon lange nicht mehr kennen. Fahr doch mal in die Stadt. Dann siehst du den ganzen Dreck, die zusammengepferchten Menschenmengen. Die Massen in den Kaufhäusern, die gleichgeschaltet wie so Roboter die Rolltreppen runterfahren. Keiner kennt keinen. Und alle denken, die sind 1 Zentimeter von ihrem Glück entfernt. Aber das ist unerreichbar, weil ihr es ihnen gestohlen habt. So sieht's aus, Hardenberg. Und das weißt du genau. Aber ich habe eine Nachricht für dich, Manager. Die Maschine ist heiß gelaufen. Wir sind nur die Vorboten, aber eure Zeit ist bald vorbei. Diese ganze Scheiß-Technik hat euch bequem gemacht, aber die anderen, die haben die Wut. Die Wut von irgendwelchen Kindern, die in dreckigen Slums rumsitzen und amerikanische Actionfilme gucken. Und das ist nur die eine Seite. Was ist denn hier? Die Zahl der psychischen Krankheiten steigt nach oben. Immer mehr Serienkiller. Zerstörte Seelen, sinnlose Gewalt. Die könnt ihr irgendwann nicht mehr mit Game-Shows und Shopping betäuben. Und die Antidepressiva werden irgendwann auch nicht mehr wirken. Die Leute haben einfach keinen Bock mehr auf euer Scheißsystem. Ich gebe dir zu, dass manches richtig ist von dem, was du sagst, aber ich bin der falsche Sündenbock. Ich habe vielleicht nach den Spielregeln gespielt, aber ich habe sie nicht erfunden. Es kommt nicht darauf an, wer die Pistole erfunden hat, sondern wer den Abzug zieht, man. Enfim, condensando aí tudo que a gente veio falando, né? Até aqui, de uma forma mais direta e didática, o filme trata disso, né? É um filme alemão, trata lá, se passa na Alemanha, mas o fundo, né, é sobre essa relação aí, de como quando sobra um é porque falta um para alguém, né? Ou para muitos.
Então fica a dica aí do Cineclube Ativista. Esse seria um filme aqui da nossa chamada primeira temporada. Cada temporada tem 7 filmes propostos. A gente vai aqui de Educators para Revolta dos Malês, para Diário de Motocicleta, para Marighella, Um Grande Desafio e Viva Zapata e Queimada. E são muito didáticos para a gente entender como foram as nossas revoltas, né? Como foram os nossos sucessos também. E na esperança que os meninos, os rapazes ali do filme estavam falando, de que só esteja começando. De que algo mude mais assintosamente com o tempo, né? E há muitos filmes aqui, viu? Muitos filmes, acho que são 6, 7 temporadas, se eu não me engano, de filmes. Então fica a dica aí de um outro trabalho que pode ser feito por qualquer pessoa, organizar um cineclube na sua cidade, no seu bairro, na sua associação de bairro, né? E mandar ver. Eu vou encerrar, Rob e Alzira, com uma poesia de um lutador brasileiro durante a ditadura, conhecido hoje, muito conhecido, né? Mas que até, sei lá, 10 anos atrás, ou um pouco mais, ninguém falava sobre Carlos Marighella. Então é um que, por exemplo, conseguimos, né, os movimentos sociais, conseguiu trazer de debaixo do tapete para conhecimentos mais gerais, né? Vocês querem comentar alguma coisa antes de eu encerrar? A gente passa a poesia e encerra. Fique à vontade. Só rapidamente, né, sobre essa questão, por exemplo, do Cineclube, e, enfim, quem é de Campinas, hoje, essa semana está acontecendo a Mostra Almila Alves, inclusive agora às 17 horas vai ter um debate lá no Museu da Imagem e do Som, falando sobre a vocação de Campinas, com a relação cinematográfica, né? E amanhã tem exibição de filme gratuito às 16 horas no MIS. É um espaço importante da cidade que as pessoas precisam se apropriar, que tem, como você falou, um grupo que está lutando para que receba investimento, para que se torne um espaço mais utilizado, né? Já tem uma população que utiliza, mas que tem uma capacidade muito maior de utilização e que precisa também de investimento público, obviamente. Mas é isso. Perfeito. E levar para outros espaços, né, Rob e Alzira? A gente já levou para outros espaços, movimentos e também bairros, né? Associações de bairro. Não precisa ficar só dentro dos museus também, né? Importante que seja levado para a periferia, cineclubes, né? Sim. É isso. Alzira, quer comentar mais alguma coisa? Aí eu realmente só vou passar o nosso último salmo aqui de hoje e a gente encerra, mas se quiser comentar. Não, nada a acrescentar. Sempre tem algo a acrescentar, Alzira. Sempre. Algo bom. Você e todos nós, né? De fato. Mas vamos lá. Então, queria retomar aqui para a gente encerrar, e aí a gente encerra a gravação com Rondó da Liberdade, poesia escrita por Carlos Marighella, que foi um revolucionário, militante social, ativista político-social e de guerrilha urbana durante a ditadura, talvez o mais importante durante a ditadura, né, junto com Lamarca e outros grupos, como aquele VAR Palmares, que fez parte, do qual Dilma Rousseff fez parte, nossa representante na época da ditadura, de luta social. Carlos Marighella era de um outro grupo chamado ALN, Aliança Libertadora Nacional. Então, vamos ver a poesia dele sobre essa questão da liberdade. Estou aqui de ponto cortado. Estou aqui com falta justificada. Temos obrigação de acabar com a carreira desses caras
preciso não ter medo. É preciso ter a coragem de dizer. Aos que têm vocação para escravo, mas aos escravos que se revoltam contra a escravidão. Não ficar de joelhos, que não é racional renunciar a ser livre. Mesmo os escravos por vocação devem ser obrigados a ser livres, quando as algemas forem quebradas. É preciso não ter medo. É preciso ter a coragem de dizer. O homem deve ser livre. O amor é que não se detém ante nenhum obstáculo e pode mesmo existir quando não se é livre. E, no entanto, ele é em si mesmo a expressão mais elevada do que houver de mais livre, em todas as gamas do humano sentimento. É preciso não ter medo. É preciso ter a coragem de dizer. Somente com uma greve geral é que seremos capazes de barrar a reforma da Previdência que o Bolsonaro tem colocado. Então é isso, gente. Ele faz até um paralelo ali no final entre Marighella e Marielle, dois grandes lutadores revolucionários brasileiros, cada um a seu tempo, no seu tempo, a seu modo, e os dois assassinados por ditaduras ou ditaduras fake atuais. Então, vamos encerrando aqui nossa aula de formação ativista de hoje e agradecendo aí quem pôde acompanhar até o final.